Dor no cotovelo não é a rotina do atendimento da gente. E quando a gente atende, normalmente é fruto de um trauma, fruto de uma pancada, um trauma de grande impacto que levou o paciente a procurar o atendimento médico por dor no cotovelo. Mas o mais interessante é a condução, a forma com que ele foi tratado e investigado. Mas primeiro, solta a vinheta. Dor no cotovelo. Trata-se de uma mulher de 49 anos que procurou a clínica com queixa de uma dor de forte intensidade no cotovelo direito e essa dor começou logo após uma queda, um trauma que ela teve dentro do banheiro enquanto fazia a limpeza doméstica. Ela relata que não procurou o hospital pelo medo da pandemia. Ela relata também que a dor iniciou-se logo após o trauma, que usou alguns medicamentos, mas devido a um insucesso dos medicamentos, ela decidiu procurar ajuda médica. De eventos relacionados ao trauma, só tinha que ela não desmaiou, ela não vomitou, ela não tinha alteração do nível de consciência. Na avaliação e abordagem inicial do trauma, de cara a gente já visualizava que ela não tinha nenhum sangramento exossanguinante. As vias aéreas dela eram pérvia, afinal de contas ela chegou falando, respirando normalmente. Ela ventilava bem e nesse momento aproveitei para fazer a ausculta pulmonar um pouco taquipneica, com uma tendência taquipneica, mas nada digno de nota, não tinha ruído e ela mantinha uma saturação próxima a 100%. Hemodinamicamente estável, não havia alterações hemodinâmicas e o abdômen dela era inocente. O Glasgow dela era 15, ela estava consciente, orientada, obedecia a comandos e as pupilas dela eram isocóricas e fotorreagentes. Na exposição do paciente, a gente visualizou no cotovelo direito tinha um edema de forte intensidade e uma limitação funcional, ela não conseguia mover. Pelo contrário, ela adotava uma posição parada e ainda usava o membro superior esquerdo para fixar o direito, numa posição menos dolorosa para ela. Numa avaliação mais detalhada daquele membro, a gente visualiza um edema, um desvio articular, existia uma assimetria, uma incongruência articular no cotovelo direito, associada a uma dor muito limitante, ela não conseguia nem menos mover o braço, não conseguia fazer praticamente nada. E no cotovelo, eu te lembro que, embora pareça ser uma estrutura muito simples, ela tem pelo menos 5 compartimentos importantes que podem gerar no trauma. Compartimento osteoarticular. Tem pelo menos 3 ossos se articulando aqui para manter esses ossos fixados no lugar. Existem ligamentos, existem músculos que fazem o compartimento das partes moles. Existem também uma irrigação vascular muito grande na região do cotovelo. Além disso, passam nervos importantes ali. 5 compartimentos: osteoarticular, vascular, muscular, neurológico e ligamentar. Esses 5 compartimentos a gente divide pelo menos em 4 grandes grupos de hipóteses diagnósticas. O osteoarticular, ou seja, um paciente que tem um trauma no cotovelo e vem com dor, ele pode ter tido uma fratura de um desses ossos, fratura de úmero, fratura de una, fratura de rádio. Ele pode ter tido uma subluxação dessa articulação cotovelar, ou ele pode ter tido uma luxação completa do cotovelo. Se a gente for para o grupo das partes moles, ele pode ter lesões ligamentares, estiramentos, rupturas. Se a gente for para vascular, ele pode ter tido um derrame, ele pode ter tido uma hemartrose, por exemplo, rompeu um vaso dentro da articulação e está caindo sangue dentro da sinóvia, dentro do líquido sinovial, causando um estiramento e, consequentemente, dor. E ele pode ter tido uma lesão nervosa, ou seja, vai perder a função daquele nervo da lesão para baixo. É óbvio que, diante de tantas hipóteses diagnósticas, a gente tem que abrir mão de alguns exames. E esses exames são radiografia, ver muito bem o compartimento osteoarticular, ressonância, ver muito bem partes moles, tomografia, é melhor do que a radiografia porque tem uma visão maior. Ultrassonografia, a punção, às vezes ela flutua tanto, você pega, tem um volume tão grande de líquido dentro da articulação que vale a pena você puncionar
até para fazer a punção de alívio, que vai diminuir a dor, e para diagnóstico. Diante desse rol de exames, é óbvio que a gente optaria pelo que fosse mais rápido e que desse maiores respostas para a gente. A radiografia do cotovelo. E a radiografia do cotovelo traz essa imagem. Olha como é bastante sugestivo. Você vê a radiografia, não há linhas de fratura, mas há um desvio, uma incongruência articular muito grande. O húmero está totalmente fora do olecrano, da onde ele se articula. Então isso configura uma luxação total de cotovelo. Eu trago mais duas imagens em ângulos diferentes. Perceba que o olecrano está totalmente vazio e o húmero está totalmente fora da região articular. Ela é muito dolorosa, porque ela não só ela sai do lugar, como ela estira a cápsula articular, desvia nervo, comprime estruturas moles, pode causar isquemia se comprimir algum dos vasos. E como não há sinais de fratura, a gente tem uma segurança para mexer nesse osso e fazer o que é mais adequado, que é o tratamento. O tratamento de uma luxação é o retorno da congruência articular, ou seja, a redução do osso aonde ele deveria estar. Para reduzir um osso, tem diversas técnicas, depende da segurança e da experiência do profissional. Pode fazer o paciente deitado, sentado, em pé, apoiando o braço. Alguns colegas utilizam até de outros artefatos, como por exemplo garrafa, anteparos como mesa, cadeira, para colocar no lugar. A escolha é sua, vai depender da sua habilidade e da sua experiência. O importante é reduzir. A dor cessa imediatamente, porque deixa de distender cápsula, deixa de comprimir estruturas moles, deixa de comprimir e irritar nervos, entre outras. E como é que você faz para garantir que houve a redução completa? A dor é sanada na hora, já é suficiente para você saber que resolveu a situação. Mas você está na dúvida ainda? O exame neurológico pode ser feito de forma clínica. Se você vai avaliar os nervos, você vai avaliar a função final desses nervos. Pede para o paciente dar legal. Se ele conseguir dar legal, significa que o nervo radial dele está bom, está funcionando. Pede para ele fazer um movimento de tesoura. Assim ele vai movimentar não só o radial, como uma porção do mediano. Pede para ele abrir os 4 dedos em forma de leque. O mediano dele está íntegro. E pede para ele mexer o punho. O ulnar dele está íntegro. O olecrano voltou ao lugar onde ele deveria ser ocupado pelo húmero e a articulação voltou a ter uma congruência articular. Nós conseguimos resolver a vida da paciente, mas ainda não conseguimos afastar os outros diagnósticos diferenciais, as outras hipóteses diagnósticas que podem coexistir junto com a fratura, junto com a luxação do cotovelo, que são as lesões de partes moles. Aí eu lembro a vocês que a gente tem um exame que é um método de exame valioso, fácil, prático, acessível, que é a ultrassonografia. E a ultrassonografia vai conseguir te dar uma visão geral sobre partes moles, nervos e vasos. Procedemos à ultrassonografia de cotovelo e observamos que, embora existisse um edema difuso de toda a região do cotovelo, uma fina lâmina de derrame articular na região do cotovelo, além de um borramento dos tendões e um estiramento dos ligamentos, que é compatível com lesões de partes moles. Não tinha rupturas de tendões, não tinha hemartrose importante, não tinha lesões vasculares importantes e não tinha lesões nervosas importantes. Então, de considerações finais, agora é um dos primeiros casos de trauma, eu queria te lembrar que a sistematização no trauma é muito importante. Se você não respeitar a sistematização do trauma, você pode pecar muito na avaliação do paciente em lesões distratoras, ou seja, acabar olhando somente a lesão que chama a atenção ou a que mais chama a atenção da paciente. Você podia ter deixado outras lesões, por exemplo, ela poderia ter tido um TCE, ela poderia ter um trauma abdominal fechado ou um trauma de tórax fechado e por não estar sentindo dor, não dá importância e você não respeitando a sistematização passaria direto ao contexto do cotovelo, o que poderia
piorar o quadro dela, porque o cotovelo você viu que a gente resolveu ainda no ambulatório, ainda na clínica. Na avaliação secundária, você tem que fazer o sampla e nesse vai te orientar para tu fazer algumas medicações ainda no cenário de trauma e prescrever para esse paciente. Né? Então, sistematizar é agilizar e não deixar falhar. E por isso que eu queria te lembrar que algumas coisas podem ser feitas ainda na clínica. Se gostou do vídeo, dá like, compartilha com teus amigos e mostra para a galera como é tranquilo de resolver uma dor no cotovelo na clínica. Até o próximo vídeo.